Boa tarde, gente. Tudo bem? Então vamos falar aqui alguma coisinha do que a gente falou já nessas últimas aulas, tá? E aí nossa aula de revisão a gente vai trazer algumas questões, como eu já falei, tá? E a primeira questão que eu trouxe é essa daqui, olha. Considere essa função, uma função simples, uma função racional, né? X ao cubo menos 8 sobre x menos 2. E aí eu estou te pedindo no item A para você determinar o domínio, a imagem e esboçar o gráfico dessa função, tá? Então vamos fazer essa primeira, determinando o domínio, a imagem e o gráfico dela, né? A função é f de x igual a x ao cubo menos 8 sobre x menos 2. Na letra A, quero o domínio de f, a imagem de f e o gráfico de f. Tá? Bom, o domínio é bem simples, né? Você observa que a gente não precisa restringir nada no numerador dessa fração, desse quociente, né? Mas no denominador nós temos problema quando ele for zero, né? E quando que esse denominador é zero? O denominador é zero quando x for igual a 2, né? Então, o x tem que ser diferente de 2, nesse caso, para o denominador não zerar, ok? E aí, qual que vai ser o domínio da função f? São todos os reais, com exceção do 2. Pronto, olha. Então essa é a primeira parte do problema, tá? Já determinamos o domínio, bem simples, todos os reais, com exceção do 2. E a imagem? Para a imagem eu vou construir logo o gráfico, que a imagem, graficamente, a gente analisa ela bem simples, tá? Bem facilmente. Então bora construir logo o gráfico dessa função, tá? Observa que para a gente construir o gráfico dessa função, nós podemos reescrever essa função assim, olha. X ao cubo menos 8 sobre x menos 2 é o mesmo que x ao cubo menos 2 ao cubo sobre x menos 2, concorda? Né? E aqui eu tenho uma diferença de cubos. E essa diferença a gente sabe como reescrever ela com aquela fatoração, né? Isso aqui é x ao cubo menos... Desculpa, isso aqui é x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 2 ao quadrado sobre x menos 2. Confere aí? Tá? Observa que em todos os pontos, agora analisa, sempre que você estiver analisando essa função nos pontos que são diferentes de 2, você pode simplificar isso aqui e vai lhe restar isso aqui, olha, x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, o que acontece? Essa minha função f de x, que originalmente é dada por isso, ela é equivalente a essa função em todos os pontos diferentes de 2. Então, se eu quero esboçar o gráfico dessa função, basta que eu esboce o gráfico dessa função usando a restrição do domínio da função original, que são os pontos onde o x é diferente de 2, ok? Então, bora esboçar o gráfico dessa função aqui, olha, a função x ao quadrado mais 2x mais 4. Como que é o gráfico dessa função aqui, f de x? Função equivalente à função f de x. Aí o gráfico, essa daqui é uma função quadrática, né? Para a gente esboçar o gráfico dela, nós podemos tentar analisar as raízes dessa função, não é? Só que observa que as raízes, se eu for calcular o discriminante da função, o discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1,
vezes o coeficiente c, que é 4, né? Então, o discriminante dessa função aqui, olha, 4 menos 16 dá menos 12, negativo discriminante. Quando o discriminante é negativo, significa que a tua função quadrática ela não possui raiz real, não é isso? Beleza. Então, ela não vai interceptar o gráfico, o eixo x, né? Nenhuma vez. Mas a gente pode ainda assim construir o gráfico dela. Qual que é o coeficiente A dela? É positivo, né? Que é 1. Então, a concavidade dela é voltada para cima, ok? Onde essa função corta o eixo y? Qual é o valor onde ela toca o eixo y? 4, no coeficiente independente aqui, né? Então, ela vai tocar aqui no 4. Vou colocar o 4 bem aqui. Tá? E qual que é o vértice dessa função, por exemplo? Lembra lá do x do vértice? X do vértice é menos coeficiente b, que é 2, sobre 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Não é isso? Menos b sobre 2a. Isso aqui vai dar menos 1. Menos 1. Né? E o y do vértice é menos delta, que deu menos 12, sobre 4 vezes o coeficiente a, que deu 1. Tá? Então, fazendo o jogo de sinal aqui, dividindo 12 por 4, dá 3. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola são menos 1 e 3. Concorda? Então, tá bem aqui, olha, por exemplo, 3. Vou colocar o 4 mais aqui para cima. Bem aqui assim o 3. 3 em y e menos 1 em x. Então, o vértice é aqui, olha. E como ela passa aqui, então o gráfico dessa função vai ser mais ou menos assim, olha. Tá muito bonito, mas é mais ou menos isso. Tá bom. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Então já esbocei o gráfico. E do gráfico eu posso determinar a imagem também, né? Qual que vai ser a imagem dessa função f aí, gente? Só tem um pequeno detalhe que a gente ainda não colocou, né? Mas eu vou já colocar. Vou analisar primeiro a imagem. Qual que é a imagem dessa função? Aí você pode pensar assim, professor, é de 3 até o mais infinito, certo? Mas esse gráfico está totalmente certo? Sim ou não? Não, por quê? Porque a gente ainda não colocou, não considerou a restrição do x ser diferente de 2, certo? O x sendo diferente de 2, você vê bem aqui no 2, olha. Por exemplo, 2 aqui. Poxa, deixa eu fazer esse gráfico melhor aqui, mais embaixo. Colocar na escala aqui. 1, 2, menos 1. 1, 2, 3, 4. 3. Ele passa bem aqui, nesse ponto. E nesse aqui. Então, ele faz isso aqui. Faz isso aqui, mais ou menos, né? Gráfico da função. Aí, quando x é 2... Por essa função aqui, quanto vai valer o y? Aí coloca lá 2 ao quadrado, 4, certo? Mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8 com mais 4, 12, tá? Então, tem bem aqui o 2 elevado no 12 por essa função. Mas essa função não é exatamente a função original, porque a função original, no domínio dela não entra o 2. Então, bem aqui a gente tem que colocar uma bolinha aberta aqui. Tá ok? Agora, analisa quem que é a imagem dessa função. De 3 a mais infinito. Ok? Aí você pode ficar, professor, mas o 12 aqui não está aberta a bolinha? Tá, desse lado, mas tem um correspondente desse outro lado aqui. Certo?
Então, a imagem dessa função, de fato, o 3 entra, né? Então, é do 3 fechado até o mais infinito. Aberto. Pronto. Então, tá aqui a imagem da função, lá o domínio, e aqui o gráfico dela. Ok? Alguma dúvida? Então, esse seria o item A, tá, da questão. Esse seria o item A. Bora ver o item B. Ó, o item B, eu quero que esboce o gráfico da função f de x menos 1 mais 2. F de x menos 1 mais 2. Observa que você não precisa substituir o x menos 1 lá na tua função e depois somar com o 2, né? Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque você já sabe trabalhar com transformações no gráfico da função, né? O que que esse mais 2 faz com o gráfico da função? Ele faz um deslocamento vertical para cima, porque ele é positivo, certo? Então, vou colocar bem aqui, olha. O gráfico da nossa função original, ele é assim, ó. Ele vem aqui. Ele faz isso aqui, mais ou menos, né? Aqui o 2 elevado no 12, como a gente verificou. Tá? Aberto. Esse é o original, tá? Quando eu somo esse parâmetro aqui, a minha função, esse mais 2, ele faz o gráfico da minha função subir 2 unidades. Então, esse ponto que passava aqui no 3 vai passar no 5. Então, ele vem bem para cá, ó. Esse ponto aqui aberto que passava no 12 vai passar no 14, lá em cima. Entendeu? Então, o gráfico da nossa... Sem considerar ainda isso aqui, tá? Então, o outro gráfico ficaria assim, olha. 1, 2. Então, o cara passava aqui no 12, ele já não vai mais passar no 12. Ele vai passar no 14. Aberto aqui, olha. Tá? Esse ponto aqui, olha, que passava no 4, 0 e 4, já vai passar no 0 e 6. Vou subir 2 unidades. 6 aqui, olha. E esse que ia no menos 1 e 3, já vai no menos 1 e 5. Então, o gráfico vai fazer isso aqui, olha. Tá ok? Mas foi só essa transformação que ocorreu? Não, aí tem essa aqui também, olha. X menos 1. Eu diminuí uma unidade do meu parâmetro x, da minha variável. Quando eu diminuo qualquer quantidade de unidades, qualquer unidade da minha variável x, o que que acontece com o gráfico da minha função? Sofre um deslocamento horizontal. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque aqui é negativo. Lembra que quando você diminui um valor de x, ele desloca para a direita. Se você adicionasse, deslocaria para a esquerda. Então, eu vou deslocar quantas unidades para a direita? Uma. Então, esse cara que passava aqui, olha, no menos 1 e 5, já vai passar no 0 e 5. Entendeu? Esse cara que passava no 2 e 14, já vai passar no 3 e 14. Vou deslocar todo mundo uma unidade para a direita. Esse cara que passava no 0 e 6, já vai passar no 1 e 6. Ok? Então, qual que vai ser o gráfico da nossa função final, da função que ele pediu? Vai ser assim, olha. Vai passar no 0 e 5. Bem aqui o 5. Tá? Vai passar no 1 e 6. Bem aqui, 1 e 6.
esse que passava no 2 e 14 não vai passar mais aqui, vai passar no 3 e 14. Bolinha aberta, bem aqui, ó. Certo? Então ele vai fazer isso aqui, olha. Pronto. Então esse aqui é o gráfico final da função f de x menos 1 mais 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Então observa que essas questões de transformações não são difíceis se você souber o que cada um desses parâmetros vai influenciar no gráfico da tua função, ok? Alguma dúvida? Então vou passar. Olha essa próxima. Considere essa função f, representada por esse gráfico, e faça o que se pede, tá? Então analisem bem aí a função, tá? Dá uma olhada na função e bora verificar o que a questão pede. Letra A. Determine o f de menos 4 e o limite de f de x quando x tende a menos 4. Para eu não ter que ficar voltando aqui no slide, deixa eu fazer logo o desenho aqui rápido desse gráfico. É menos 4. Aqui a bolinha fechada. Bolinha fechada. Vem aqui. E vem aqui. Aí bem aqui. É 1. É isso, tá? Então, olha aqui o gráfico da função, tá? E bora verificar o que ele pede no item A. No item A, ele quer que determine a imagem do menos 4. Letra A. Qual que é o f de menos 4 e o limite da minha função, que eu não sei como é como que é o comportamento dessa função algebricamente, mas graficamente é isso aí. Tá? Então, qual que é a imagem do menos 4 e o limite da função quando x tende a menos 4? Tá? Então, qual que é a imagem desse ponto menos 4 aqui, gente? 2, correto? Observa que ele se corresponde pela função no 2 e não no 1. Uma bolinha está aberta, tá? Então, a imagem do menos 4, o f de menos 4 pela minha função f de x, é igual a 2, tá? Então, você viria e colocaria 2 aqui e pronto. E qual que é o limite da função f de x quando x tende a menos 4? Qual que é o limite da função f de x quando x tende a menos 4? 1, né? Por quê? Porque quando você se aproxima do 4 pela direita, olha para onde a tua função vai se aproximando. Ela se aproxima do 1. E quando você se aproxima do 4 pela esquerda,
a tua função também se aproxima de 1. Ah, professor, mas o 1 não está no domínio da função, não interessa. Não é assim? Não interessa se o domínio tal não está no... Desculpa, não interessa se o elemento está ou não está no domínio da função quando você estuda limite. Até porque, quando a gente estuda limite, nós estudamos o comportamento da função próximo do ponto, não é assim? E não no ponto em si, tá? Então, o limite dessa função, quando x tende a menos 4, é de fato 1. Pronto. Não é isso? Alguma dúvida? Então é isso, a letra A. Ah, é verdade. Verdade. Deixa eu só corrigir aqui o gráfico, né? Obrigado aí quem percebeu o equívoco. Passa bem aqui no -1. Agora. Ainda bem que não altera nada o item A, tá? Tinha errado ali o gráfico. Obrigado. Bom, letra B. A função f é contínua em -4? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Exatamente, não entendi nada, mas é isso aí. Tá? Por quê? Porque o limite da função quando x se aproxima do -4 é diferente da imagem do -4. Lembra que para você analisar a continuidade, primeiro de tudo, o ponto tem que estar no domínio da função. Coisa que está. O f de -4 é 2. Só que para a função ser contínua, o limite da função f de x, quando x tende ao ponto, que no caso é -4, tem que ser igual à imagem do ponto. Isso não ocorre. Nesse caso aqui, esses elementos, esses camaradas são diferentes, né? Porque esse aqui a gente viu no item A que deu 1, e esse aqui a gente também viu no item A que deu 2. Então, como esses caras são diferentes, a gente conclui que f não é contínua em x igual a -4. Tudo bem? Então pronto, mais um item aí, tá? Aí você já tinha um ponto já na prova, né? Meio do primeiro item, meio do segundo item, né? Terceiro item. Determine o limite de f de x quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Limite quando x tende a mais infinito de f de x e quando x tende a menos infinito. Bora analisar. Quando você vai para o mais infinito, para valores muito grandes de x, a tua função, ela vem se aproximando de quem, gente? De 2. Ela vem se aproximando de 2. Ela encosta no 2 pelo gráfico? Não. Ela se aproxima indefinidamente do 2, mas nunca encosta. A gente diz que a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal a função. Lembra de assíntota horizontal? É a reta no qual a nossa função vai se aproximando indefinidamente dela, mas nunca encosta. Então, qual que é o valor do limite? Quando x tende a mais infinito? 2. 2. Ah, 2. Então, esse limite aqui é 2. Aí eu vou até colocar aqui. Significa, para a gente lembrar de assíntota também, significa logo y igual a 2 é assíntota horizontal. Beleza? E quando x tende a menos infinito? Menos infinito. Menos infinito. Vem para cá, olha. Se aproxima de quem? De 0. Belezinha? Se aproxima de 0. O gráfico da minha função vem para cá, olha. Aí se aproxima de 0.
Essa aqui. Quando eu venho para o mais infinito, olha, quando eu começo a tomar valores de x muito grandes, a minha função ela vem se aproximando dessa reta aqui, olha. Dessa reta x e y igual a 2. Tá? Então esse limite é 2. Ela se aproxima indefinidamente dele, mas não encosta. Tá? E a mesma coisa aqui para o menos infinito. Olha, para o menos infinito ela vem para cá, se aproxima de 0. Ok? Alguma dúvida? Se aproxima aqui do 0. Tá? Então aqui é 0 o resultado desse limite. E isso significa para a gente o quê? Que a reta y igual a 0 é a assíntota horizontal da função. Certo? Tudo bem? E mais meio ponto, né? E essa, a letra D. Qual que é o limite da minha função quando x tende a 1 pela direita e quando x tende a 1 pela esquerda? Quando x tende a 1 pela direita, a minha função está indo para onde? Para mais infinito. Ela começa a tomar valores muito grandes, né? Então ela vem crescendo indefinidamente quando x vai se aproximando de 1 pela direita. Então o resultado desse limite aqui é mais infinito. Lembrando que mais infinito não é um número. É apenas uma notação para indicar que quando você se aproxima do 1, a tua função vai crescendo indefinidamente. Tá? E quando x se aproxima do 1 pela esquerda, qual que é o valor? Quais valores a tua função vai assumindo? Ela assume valores muito grandes, porém negativos. Ou seja, valores cada vez menores. Ok? Então ela vai para menos infinito. Vai para menos infinito. Tudo bem? E desses dois limites, nós concluímos que a reta x igual a 1 é o quê? A assíntota vertical. Desses dois aqui, bastava um deles, né? Mas já que está os dois, a gente conclui que a reta x igual a 1 é assíntota vertical. Beleza? E de igual modo, a gente poderia concluir que a reta x igual a menos 3 também é uma assíntota vertical. Concorda? E com o limite, tanto pela direita quanto pela esquerda do menos 3, o limite da minha função vai para mais infinito. Tá? Então é uma assíntota vertical também. Ok? Discuta a continuidade de f em menos 1, ainda no item D. A respeito da continuidade da minha função f no menos 1, o que eu posso dizer sobre isso? Não é contínua, certo ou não? Não. Não se discute continuidade de funções nos pontos que não pertencem ao domínio da função. Esqueceu? Não entendi. Vai lá no microfone. Sim, no 1. Eu falei menos 1, foi? Não, no 1. No 1. Não se discute a continuidade da função no 1, porque o 1 não pertence ao domínio da função. Ok? Agora, se eu colocasse assim, olha, por exemplo, se eu colocasse uma bolinha fechada bem aqui, aí faria sentido eu discutir a continuidade da função? Com certeza, né? Porque agora o 1 está no domínio dela. Ela seria contínua? Não. Porque a imagem do 1 seria 0. Mas os limites, nós já vimos que um vai para mais infinito, o outro vai para menos infinito. Ok? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui que eu não estou ouvindo. Por favor. Palmas pro nosso amigo aí logo. Na letra D. Só o seu nome e seu curso, por tá. favor. Matheus, de Engenharia Biomédica.
Beleza. Na letra D. Se D? D de dado. D. Ali. Tá. Por exemplo, se não existisse o limite de f de x quando x tende a 1 pelo negativo, a assintola continuaria sendo igual, a assintola vertical continuaria sendo igual a 1 se não existisse esse de baixo ali? Ou tem que existir tanto para o mais Se infinito... não existisse? Isso. Aí desse daqui de cima a gente já concluiria que, Já concluí. que seria a assíntota vertical também. Ah, sim. Era Beleza? isso. Palmas para ele, tá, gente? Tá, voltando para cá. Então, mas o 1, ele não está no domínio da nossa função. Então, se ele não pertence ao domínio da nossa função, nós nem podemos discutir a continuidade da função em 1. Ok? Então, a respeito da continuidade da função, aí você colocaria não se discute a continuidade de funções em pontos que não pertencem ao seu domínio. Pronto. 2 pontos já na prova. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Beleza, então vamos para outra. Ah, questões de limite. Temos que saber resolver limites, né? Relembrar alguns limites. Letra A, aí, olha. Quanto vale esse limite? Será que existe esse limite? Justificar, tá? Limite, calcule os limites abaixo e justifique seus cálculos, né? Por exemplo, se você utilizar algum teorema, você tem que dizer, pelo teorema tal, isso aqui ocorre, tá? Não é colocar só o resultado lá no final. Faz no borrão, aí lá na prova coloca só a resposta final. Não é isso, ok? Tem que fazer o passo a passo. Bora lá. Como é que a gente calcula esse limite? Qual é a ideia aqui? Eu posso... Observa que aqui no denominador, eu posso pôr o 4 em evidência. Confere? Quando eu ponho o 4 em evidência, vou ficar com x menos 4. Tá certo? E observa que x menos 4, eu posso reescrever como o quê? Posso reescrever como raiz de x ao quadrado menos raiz de 4 ao quadrado. Não posso? Certo? E aí esse camarada aqui, olha, eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Com essa diferença de quadrados, nós podemos utilizar aquela fatoração que sempre nos ajuda, né? Que vai ser o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Tá ok? E aí, para todos os pontos diferentes de 4, mais próximos do 4, eu posso fazer a simplificação aqui. Certo? Então, isso aqui eu vou ficar com limite, quando x tende a 4, de 1 sobre 4 vezes a raiz de x mais a raiz de 4. E aí, aqui sim eu posso estudar o limite dessa nova função, que é equivalente a essa original, nos pontos próximos do 4. E essa função ela é contínua em 4. Posso fazer a substituição direto, né? Então, quando eu faço substituição, eu vou ficar com 1 sobre 4 vezes a raiz de 4 mais a raiz de 4.
né? Quando x se aproxima de 4, substituo 4 aqui, tá? E aí acabou, né? Porque raiz de 4 dá 2, raiz de 4 dá 2. 2 mais 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então isso aqui dá 1/16. Pronto. Alguma dúvida? Tá claro isso aí, gente? Se tiver dúvida, pergunta hoje. No dia da prova a gente esquece tudo. Eu esqueço tudo, entendeu? Vocês não podem esquecer, tá? Essa outra aí, letra B. Letra B. Qual que é o limite quando x tende a 1 do seno de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Qual que é esse limite? Bora tentar substituir logo, né? Vai que seja uma questão fácil, vai que ela seja contínua, só a substituição já resolve, né? 1 menos 1, substituindo 1. 1 menos 1 dá 0, seno de 0 é 0. Só que aqui no denominador, olha, 1 menos 3 dá menos 2, mais 2 dá 0. Então essa função, esse 1 não pertence ao domínio da função, certo? Então não posso nem discutir continuidade nesse caso. Então tenho que mexer nessa função aí, tá? E aí o que eu posso fazer aqui? Bom, apareceu um seno de alguma coisa aqui, então eu vou tentar mexer aqui no denominador dessa função da seguinte forma. Eu vou reescrever essa parte x ao quadrado menos 3x mais 2 em função das suas raízes, tá? Quais são as raízes dessa equação aqui? X quadrado menos 3x mais 2. Tem que ser dois números cuja soma dá 3 e o produto dá 2. 1 e 2. Confere? As raízes são 1 e 2. Se tiver dúvida, calcula delta e Bhaskara lá rapidinho. Tá? Então, como as raízes são 1 e 2, então posso reescrever isso aqui assim, olha, x menos 1 vezes x menos 2. Não posso? Tudo bem? Aí, olha, eu vou reescrever aquilo lá dessa maneira aqui, olha, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ó. Limite do x tende a 1 de seno de x, só para vocês entenderem, seno de x menos 1 sobre x menos 1 vezes 1 sobre x menos 2. Entendeu o que eu fiz? Dividi aqui esses denominadores dessa forma, com um produto aqui, tá? Por que isso, pessoal? Porque essa parte aqui, olha, quando x tende a 1, aqui dentro desse parâmetro, dentro do seno, vai para quanto? Para 0. E o denominador? Vai para 0. Então, para onde isso vai? Para 1, pelo limite fundamental trigonométrico. Lembra do limite fundamental trigonométrico? O que ele diz? Ele diz que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Não é isso que o limite fundamental trigonométrico diz? Só que observa que aqui é quando x tende a 0, mas aqui no parâmetro do seno aparece x e no denominador aparece x. Só que você, analisando, quando x tende a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Aqui eu só acrescentei esse valor, diminuí 1 do parâmetro x, tanto em cima quanto embaixo, e fiz o x tender para 1. Então aqui dentro vai para 0, aqui embaixo vai para 0. Então tudo vai para onde? Para 1, pelo limite fundamental trigonométrico. Concorda? Alguma dúvida? Aí você vai lá, na hora que você estiver resolvendo, você vem igual, aí coloca assim, ó, L, F, T, para indicar que você está utilizando o limite fundamental trigonométrico. Por esse limite, isso aqui vai dar 1. E quando x tende a 1, esse fator vai para onde? É só substituir o 1 aqui, não é? Então vai ficar 1 sobre 1 menos 2. Só que 1 menos 2 dá menos 1. Então tudo aqui vai para
menos 1. Esse é o limite, resultado do limite. Tá ok? Alguma dúvida? Então tá claro, né? Então vou passar. Vou passar que tem um bocado de questões ainda para a gente fazer. Olha, tenho essas três aí. Não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo. A letra C eu deixo com vocês. Que a C é bem simples, concorda? O que você vai fazer na letra C ali? Você vai pôr o x ao cubo em evidência, tanto em cima quanto embaixo, né? E depois você vai analisar parcela a parcela quando x tende a mais infinito. Então essa eu deixo para vocês, tudo bem? Vou fazer a letra D, porque a letra D é bem rápida. A letra D é bem rápida. Parece ser a mais difícil, não é? Mas é a mais fácil dessas daí. Limite, quando x tende a zero, da raiz cúbica de x ao cubo mais π vezes x sobre e elevado a x ao quadrado vezes o cosseno de π sobre x. Meu Deus, o que é isso? É mais fácil daí. Por quê? Porque, olha, presta atenção. Quando x tende a zero, x quadrado vai para zero. Então, e elevado a zero vai para quanto? Para 1. Aqui no denominador, isso aqui vai para 1, olha. E aqui o numerador vai para quanto? 0 mais π vezes 0, que vai para 0. 0 sobre 1 dá 0. Então, toda essa parte aqui, olha, isso aqui tudo vai para 0. Concorda? Então, tu tens uma função que vai para 0, multiplicada por uma outra função que é o quê? Limitada. Muito bem. Essa é uma função limitada. Lembra que as funções seno e cosseno, elas são limitadas. Elas estão compreendidas entre menos 1 e 1. Quando isso ocorre, quando você tem uma função que vai para 0, multiplicado por uma função que é limitada, o que acontece com o limite? Pelo teorema do confronto, aí você vai colocar assim, olha lá, igual pelo teorema do confronto. Aí eu vou saber por que você está falando isso, tá? Então, pelo teorema do confronto, isso aqui vai para quanto? Para 0. Pronto, acabou, olha. Ok? Lembra lá do teorema do confronto, né? Quando você tem uma função limitada, é um dos resultados do teorema do confronto. Quando você tem uma função limitada, uma função que vai para 0 e você calcula o limite do produto dessas funções, o resultado dá 0 também. Ok? Em geral, o teorema do confronto, ele nos diz aquela informação importante. Se você tem uma função f de x compreendida entre outras duas funções, se essa função aqui, se ela vai para um certo valor k, e essa aqui vai para um certo valor k, então essa aqui também tem que ir para esse mesmo valor k. Ou seja, se você passa o limite nessas igualdades, quando x tende para um certo valor, x0, por exemplo, x tende a x0, x tende a x0, se você passa esse limite e o resultado do limite dessa função for um certo valor e esse daqui também for um certo valor, isso significa que esse limite que está compreendido entre esses dois, na verdade, vai ser igual a esses dois valores. Tá? Então, o resultado desse limite aqui, f de x, quando x tende a x0, seria também igual a k pelo teorema do confronto. Pelo teorema do confronto. Ok? Tudo bem? Beleza, tudo certo.
Essa última... Aqui? Não, podia ser qualquer outro valor. O importante é que essa função tenda a zero e essa daqui seja limitada. Aí dá zero o resultado. Aqui não interessa quem vai ser, entendeu? O que importa é isso aqui, tá? Essa letra E, se der tempo eu faço depois, porque tem outras questões mais para a gente discutir. Mas lembra que essa daqui a gente vai utilizar o quê? Limite fundamental e exponencial. Não é isso? E lá nas notas de aula a gente resolveu vários dessas daí. Bora fazer essa rapidinho. Verifique se essa função f de x igual a x menos seno de x sobre x mais seno de x. Isso aqui quando x é diferente de zero. E essa daqui quando x é igual a zero. Verifique se essa função é contínua em x igual a zero. Então, essa função f de x é contínua em x igual a zero? Bora ver. O que eu tenho que verificar a respeito de continuidade de função? De novo, verificar se o zero pertence ou não ao domínio da função. Pertence? Quanto que é o f de zero? Quanto que é o f de zero? É 1 aí. Quando x é diferente de zero, para todos os valores diferentes de zero, a minha função tem esse comportamento. Mas no zero, ela é igual a 1. Então, o zero está no domínio da minha função e a imagem dele é 1. Tudo bem? Segunda coisa que eu tenho que analisar é o quê? O limite da minha função f de x quando x tende a zero. Aí, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, a minha função tem um comportamento igual a quem? Igual a essa de cima. Certo? Observa que ela é isso aqui em todos os pontos diferentes de zero. Ou seja, perto do zero ela ainda é assim. Tá? Então, nos pontos diferentes de zero, calcular o limite da minha função é calcular o limite daquela expressão lá de cima. Tá? E qual que é esse limite aí? Bora ver, bora substituir. Em zero, aqui vai ficar zero menos o seno de zero. Quanto que é o seno de zero? Zero. Então, aqui vai dar zero. E aqui zero mais zero, dá zero também. Então não dá certo isso aí, né? Agora, a gente pode mexer nela, né? Me dá uma ideia aí. Tá lá na hora da tua prova. O que tu faz aqui nessa? Pula não. Pular não pode. Tem que resolver. Tá? O que tu faz nesse limite aí? Deixa eu ver, se multiplicar pelo uma espécie de conjugado. Ah, já sei. Coloca x em evidência. Em cima, olha. Aqui vai ficar 1 menos o seno de x sobre x. E colocando x em evidência embaixo, vai ficar 1 mais o seno de x sobre x. Confere? Aí esse x com esse x, olha, a gente pode cancelar. E quando o x tende a zero, seno de x sobre x vai para quanto? Para 1, pelo limite fundamental trigonométrico. E aqui também, olha, vai para 1, pelo limite fundamental trigonométrico. Aí você vem e coloca assim, olha, igual, aí pelo limite fundamental trigonométrico, isso aqui vai para 1 menos 1, isso aqui vai para 1 mais 1. Só que 1 menos 1 é 0. 0 por 2 vai dar 0. Então, o limite deu 0. E a imagem deu 1. A função é contínua ou não? Não, ela não é contínua. Né? Quando o limite é diferente da imagem, do ponto, a função não é contínua. Logo, f não é contínua em x igual a 0. Pronto. Tá ok? Alguma dúvida? Então vou passar.
Olha essa. Considere essa função f de x. Letra A, determine um intervalo unitário que contenha uma raiz de f. Justifique. Letra B, determine outro intervalo unitário que contenha uma outra raiz de f distinta da obtida no item anterior. E justifique também. Então a função é essa aqui, f de x igual a x à quinta menos 4x ao cubo mais 1. A função é essa. Letra A, eu quero um intervalo unitário que contenha uma raiz dessa função. Né? Então, bora analisar. O que essa função essa questão é uma questão de quê? De TVI, muito bem. Teorema do valor Teorema do valor intermediário. Lembra que a gente já resolveu questões assim? Então, na letra A, o que a gente vai fazer de imediato? Mostrar que a função é contínua. Mostrar não, citar. Note que f é uma função do tipo polinomial. Logo é contínua, porque nós já dissemos que as funções elementares, nós já mostramos, né, ou citamos que as funções elementares, inclusive as polinomiais, são funções contínuas. Então, a primeira coisa é dizer isso. Se não disser isso, não está totalmente certa a questão. Porque o TVI, qual é a condição básica para você utilizar o TVI? É que a função seja contínua. Se você não satisfaz as hipóteses do teorema, você não pode utilizar o teorema. Ok? Então, a primeira coisa é dizer que a função é contínua. Segunda coisa, a gente vai procurar um intervalo, no caso unitário. O intervalo unitário são intervalos de comprimento 1. Por exemplo, o intervalo 1, 2, o intervalo 2, 3, o intervalo 1000 e 1001, e assim por diante. São intervalos unitários. Então, tem que procurar um intervalo desse. Tal o quê? Qual é a ideia? Que o extremo de um desses intervalos, a imagem de um desses extremos, seja positiva e a outra negativa. E isso vai significar para a gente, se eu consigo um intervalo aqui, olha, do tipo unitário, é do tipo, por exemplo, n e n menos 1. N mais 1. Se eu conseguir um intervalinho desse, tal que a imagem de um, por exemplo, seja negativa e a imagem de outro, por exemplo, seja positiva, sendo a função contínua, uma hora não interessa quanto você retarde, mas uma hora ela vai passar aqui. Ela vai tocar no eixo das abscissas. E quando ela tocar o eixo das abscissas, esse ponto vai caracterizar uma raiz da tua função. Isso é o que diz o TVI. Entendeu? Então, agora basta só procurar um intervalo, né? Por exemplo, bora testar o f de 0. Quanto vale o f de 0? 1. Confere? Que dá 0, aqui dá 0, aqui vai sobrar 1. Quanto que é o f de 1? 1 menos 4 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Olha, pronto. Já encontrei o intervalo. Essa imagem é positiva e essa aqui é negativa. Logo, aí você vai justificar, porque a questão pediu para justificar. Logo, pelo TVI, teorema do valor intermediário, existe um C que pertence ao intervalo 0 e 1, tal que a imagem pela tua função desse ponto C vai ser igual a 0. Pronto. Aí você finaliza a demonstraçãozinha. Entendeu? Alguma dúvida? Aí na letra B, ele pede um outro intervalo unitário também, que seja diferente desse, que contenha uma outra raiz dessa função. Aí essa eu vou deixar para vocês fazerem. Testem lá. Sei lá, testa 1 e 2, 0 e menos 1, 2 e 3, sei lá. Vai testando e uma hora tu vais encontrar um, tá?
Só não vai gastar todo o tempo da prova procurando esse intervalo aí, né? Ok, gente? Alguma dúvida? Vou pular, hein? Vou pular. É porque, filha, eu peguei o zero, x igual a zero, substituí na função. Estou encontrando a imagem dele, a imagem do zero pela função. Olha, 0 menos 4 vezes 0, 0, 0, então sobra só 1. Tá? Aí para o 1, substituir também, olha, 1, a quinta vai dar 1, menos 4 vezes 1 ao cubo dá menos 4, mais 1. 1 mais 1, 2, 2 menos 4, menos 2. Era essa a dúvida? Tá, então pronto. Ah, professor, como o senhor já sabia que era 0 e 1? Eu não sabia, testei aqui de cabeça, entendeu? Tem que testar. Só vai conseguir testando mesmo, tá? Belezinha. Essa daqui eu vou fazer no final, se der tempo, tá? Essa eu faço no final. Derivadas. Derivadas, tá? Letra A, calcule a derivada dessas funções aí. Tá? Letra A, eu quero a derivada da cotangente. Letra B, eu quero a derivada da secante. Letra C, eu quero a derivada dessa função aí, tá? A letra A e a letra B eu pedi para vocês fazerem, né? Vou fazer a letra B. A mesma ideia, vou fazer a letra B. Vocês façam a letra A. Eu já mandei vocês fazerem lá em casa também, né? Lá na casa de vocês. Letra B é a função g de x igual a secante de x. Aí eu quero a derivada dessa função. Bom, essa função secante eu não sei a derivada direto dela, mas eu sei que a secante é o quê, gente? Como é que eu posso reescrever a secante? 1 sobre cosseno de x. Confere? Como eu quero a derivada dessa função g, e essa função g é uma função dada por um quociente de outras duas funções, se eu quiser derivar isso aqui, olha, eu posso utilizar a regra do quociente. Lembra da regra do quociente? Nós vimos na aula passada. Como é a regra do quociente? Derivada do primeiro, vou colocar assim, vezes o segundo, mais ou menos, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o quê? O quadrado do segundo. Muito bem. Só que derivada de 1, que é constante, dá quanto? 0. Então isso aqui dá 0. E quanto que é a derivada do cosseno? Seno de x. Sim ou não? Não, menos seno de x. Cuidado com o sinal. Tá? Derivada do cosseno é menos seno. Ok? Então vai ficar o quê? Aí eu faço o jogo de sinal, ó. Menos e menos, mais. Então vai ficar seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Ok? Aí aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou só mexer aqui um pouquinho nessa função. Eu vou reescrever assim, olha. 1 sobre cosseno vezes 1 sobre vezes seno sobre cosseno. Vou reescrever assim, olha. Tá? Aí o que é 1 sobre cosseno? Secante de x. E o que é seno sobre cosseno? Tangente de x. Então você acabou de mostrar, olha, que a derivada da secante de x é igual a secante de x vezes a tangente de x. Pronto. Acabamos de mostrar isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Então pronto. Aí a outra, a letra A, eu deixo para vocês, tá?
que é a derivada da cotangente. Vou fazer a letra B. Desculpa, a letra C. Letra C, eu tenho a função h de x, dada por x menos 2, sobre 2x mais 1, elevado à nona. Derivada dessa função. Aí, essa função aqui, ela é uma função, ela é o quê, gente? Ela é uma espécie de função dada pela composição de outras duas funções. Consegue enxergar isso? Ela é a composição da x à nona e a x menos 2 sobre 2x mais 1. Confere? Como se essa daqui fosse uma f de x e essa daqui fosse uma g de x. Então, o que eu estou calculando aqui para encontrar essa h? Estou calculando a f bola g de x, ou a f de g de x, que é a mesma coisa. Certo? E quando a gente está diante de uma composição de funções e a gente quer derivar essa composição, o que a gente faz? A gente deriva a de fora e multiplica pela derivada da de dentro. Não é assim? Então, quem que está por fora aqui? Quem está por fora é a função potência, x à nona. E x à nona todo mundo sabe derivar. Como que deriva x à nona? 9 vezes x elevado à oitava. Concorda? Não é assim? O expoente cai e diminui uma unidade. Tá? Só que aqui é x menos 2 sobre 2x mais 1. Tá? Aqui é a derivada da função h. Só isso? Aí não. Aí aqui eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está dentro. Né? Tem que multiplicar por essa derivada aqui. Tudo bem? Aí agora tem que calcular aquela derivada. Isso aqui fica do jeito que está. Ah, esqueci do 9. Eu apaguei, não coloquei. 9. Aqui é a oitava. Aí qual que é a derivada dessa? Aqui eu tenho um quociente, confere? Se eu tenho um quociente aqui, eu tenho que usar a regra do quociente para derivar. Então bora lá, vou fazer direto essa. Derivada da de cima dá quanto? Derivada de x menos 2. 1 vezes a de baixo. Mais ou menos? Menos. A de cima? Vezes. A derivada da de baixo dá quanto? 2 sobre a de baixo ao quadrado. Confere? Aí bem aqui, olha, eu tenho 1 vezes 2x mais 1 dá o próprio 2x mais 1. E aqui eu vou ficar com menos 2x mais 4. Ok? Então isso aqui vai ficar assim, olha, 9 vezes x menos 2 sobre 2x mais 1 elevado à oitava, vezes, aqui 2x menos 2x. 2x menos 2x dá 0. Confere? E aqui vai ficar 1 mais 4. 1 mais 4 é 5. Sobre 2x mais 1 ao quadrado. Aí eu posso reescrever assim, olha. 9 vezes 5 dá 45. Aí observa. Aqui eu vou deixar o x menos 2 à oitava, normal. E aqui embaixo, observa que esses dois caras são iguais. Só que um está elevado à oitava e o outro está elevado ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Então, 8 mais 2, 10. Pronto, essa é a derivada da função. Ok? Belezinha? Alguma dúvida? Não, né? Então, bora fazer essa. Próxima questão. Encontre
a equação da reta tangente, opa, equação de reta tangente, cuidado, ao gráfico dessa função f de x no ponto x igual a 0. Então, eu estou te dando a função f de x, que é 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. E eu quero que você encontre a reta tangente em x igual a 0. Qual que é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 0? Beleza? Aí lembra, de reta tangente, no x igual a 0. Quando x é igual a 0, eu posso obter logo aquele ponto que vai pertencer ao gráfico da reta. Ao gráfico da reta tangente, né? Que é o ponto x0 e y0, onde o x0 é 0. E o y0 vai ser quanto? Aí eu pego e substituo aqui na minha função. Porque se é tangente, o ponto vai pertencer à minha função também. Então, bora calcular o f de 0 logo. Quanto que vai ser o f de 0? Vai ser 1 sobre a raiz cúbica de 0 ao quadrado mais 0 mais 1. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 sobre a raiz cúbica de 1 é 1. Tudo bem? Então, quais são as coordenadas do ponto P, que pertence ao gráfico da função e também vai pertencer à reta tangente? 0 em x e 1 em y. Então, já tem nesse ponto aqui, olha. Esse é o ponto onde a reta tangente vai passar. Agora, se eu tenho as coordenadas do ponto, você sabe que para você encontrar a equação da reta tangente, você pode utilizar aquela equação fundamental da reta, né? E aí, o que vai ser esse coeficiente angular mzinho aqui para nós? Vai ser a derivada da função f, onde? Onde? No 0, no ponto 0. Isso aqui vai ser o f' de 0. Lembra que a gente já resolveu o exercício disso também, né? Então, a f', a derivada da função f no ponto 0, me dá o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Tudo bem? Então, agora você vai ter que derivar essa função aqui. Tá? Então, bora derivar essa função. Vou fazer aqui em cima, aqui no outro quadro. Bora calcular a derivada da f. f de x é 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. Certo? Isso aí, como é que a gente faz para derivar essa função? Observa que essa função aí também é uma espécie de composição de funções. Consegue enxergar? Isso aqui é a composição da 1 sobre raiz cúbica de x com a x quadrado mais x mais 1. Confere? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar a de fora, que seria 1 sobre raiz cúbica de x, e multiplicar pela derivada dessa de dentro, x quadrado mais x mais 1. Confere? Então, bora analisar bem aqui no canto, olha, para a gente colocar só a resposta ali. Qual que é a derivada de 1 sobre raiz cúbica de x? Qual que é essa derivada aqui? Observa que a gente pode reescrever isso aqui assim, olha, derivada de 1 sobre x elevado a 1/3. Confere? Derivar isso é o mesmo que derivar isso. E derivar isso é o mesmo que derivar isso aqui, olha. Joga para cima o x e inverte o sinal aqui. Confere? Então, qual que é a derivada dessa função potência? Menos 1/3 vezes x elevado a menos 1/3 menos 1. Diminui uma unidade do expoente. Não é isso? Então, isso aqui vai ficar menos 1/3 vezes x elevado a menos 1/3 menos 1, dá menos
4 terços. Isso aqui é a derivada da 1 sobre x ao cubo. Tudo bem? Então, como é que vai ficar a derivada desse troço todo aqui? Vai ficar menos 1 terço vezes o x aqui está fazendo o papel de tudo isso aqui, confere? Então, é tudo isso, olha. X ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 4 terços. Só isso, gente? Não. Vezes a derivada da que está dentro aqui, fazendo a composição. Qual que é a derivada de x quadrado? 2x. E a derivada de x? 1. Derivada de 1 é 0, então nem preciso pôr. Então tá aí. Ok? Essa é a derivada. Nem vou ajeitar, vou deixar assim. Essa é a derivada da função f. Só que eu quero a derivada da função f quando x for 0. Aí fica fácil, olha, porque quando x for 0, vai dar menos 1 terço vezes 0 ao quadrado mais 0 mais 1 elevado a menos 4 terços vezes 2 vezes 0 mais 1. Aí observa, isso aqui dá 0, sobra 1. 1 elevado a qualquer expoente, no caso menos 4 terços, dá 1. Isso aqui dá 0, também sobra 1. Então aqui dá 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 1 terço, dá menos 1 terço. Então observa que eu nem precisei arrumar essa função derivada aí, né? Deixa ela do jeito que está, só substitui logo que facilita a vida. Tudo bem? Então o que vai ser essa derivada no zero? Coeficiente angular da reta tangente no zero. Aí eu venho para cá, olha, e substituo o que eu já tenho. Só partir para o abraço agora. Vai ficar y menos o y0 é 1 igual coeficiente angular menos 1 terço vezes x menos x0, ou seja, x menos x0 que é 0. Então, qual que vai ser a equação da reta? Menos 1 terço de x é o mesmo que menos x sobre 3. Isso aqui, 0 não me interessa. E esse menos 1 eu vou jogar para lá, positivo. Aqui, olha. Equação da reta tangente. No ponto x igual a 0. Ok? Alguma dúvida? Bora confirmar no GeoGebra aqui para ver se a gente acertou. 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 elevado a 1 terço, né? Tá aqui, olha. Essa é a função. Deixa eu aumentar aqui a espessura da linha, só para vocês perceberem. Tá? Aí eu quero a reta tangente no ponto x igual a 0 e f de 0. Esse ponto A aqui, olha que apareceu. Aí eu vou pedir para ele encontrar a reta tangente. Reta tangente ao gráfico da função passando pelo ponto. Tá aqui, olha a equação, olha. Y igual a menos 0,33333333, é porque ele não vai colocar aqui, né? Menos 0,333x mais 1. Deixa eu ver se eu aumento aqui a fonte. Olha aqui, ó, a reta. Aqui a função, aqui o ponto e tá aqui a reta, tá? É porque não dá, deixa eu ver se dá para arredondar aqui para 5 casas decimais, olha, como 0,33333, que é 1 terço que a gente encontrou. Tudo bem? Tá? Então vamos voltar. Essa daqui, olha. Considere essas 3 funções aí. Considere essas 3 funções.
f de x igual ao seno de 2x, g de x igual a e elevado a x, e h de x igual a x ao quadrado. Eu quero encontrar a derivada da f composta com a g composta com h. A derivada disso aqui. Então, primeiro a gente tem que encontrar logo. Bora verificar como exercício. Vamos verificar, não precisava, mas vamos encontrar qual que é a f da g, bora fazer assim, da h de x. Tá? Vamos verificar quem é esse daí. Então, bora começar por aqui, olha. G de h de x. Quem que é a g de h de x? Eu pego a h de x e substituo na g. Então, vou pegar x quadrado e vou substituir aqui. Então, vai aparecer e elevado a x ao quadrado. Confere? Aí, quem que é a f dessa? É pegar essa e jogar na f. Então, vai aparecer seno de 2 vezes esse troço aqui. Beleza? Alguma dúvida? Agora, bora derivar. Qual que vai ser a derivada dessa daí? Considera assim, olha, esquece que aqui tem tudo isso. Considera que isso aqui fosse só x. Qual que é a derivada do seno de x? Cosseno de x, ou seja, cosseno de tudo isso aí. Mas é só isso? Não, porque eu tenho uma composição, então eu tenho que derivar essa daqui de dentro. Qual que é a derivada? O 2 é constante, né? Então coloca logo ele aqui. Qual que é a derivada de e elevado a x? Considera que aqui fosse só x. Qual que é a derivada de e elevado a x? A própria e elevado a x, só que aqui é x ao quadrado. Só isso? Não. Aí você tem que multiplicar pela derivada que está fazendo, da função que está fazendo a outra composição, que no caso é x ao quadrado. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Agora é só organizar. 2 vezes 2x dá 4x. E elevado a x ao quadrado. Cosseno de 2 vezes e elevado a x ao quadrado. Pronto, acabou. Rapidinho. Entendeu? Alguma dúvida? Não, né? Bom, agora a gente pode voltar para aquelas questões que não deu tempo da gente fazer, que a gente não fez de imediato, tá? Vamos para essa daqui. Olha essa questão. Considere um trapézio como na figura a seguir. Mostre, a figura é essa aqui, olha, tá? Você tem esse trapézio aí. Ok? Aí ele diz assim, olha, mostre que existe uma altura x que pertence ao intervalo de 0 a h, onde os segmentos e de x e d de x têm ambos a mesma medida. Tá? Olha aqui, ó. Tá aqui o trapézio. Esse daqui é o e de x, como se fosse a esquerda dessa diagonal aqui, olha. E esse daqui é a direita da diagonal. Tá? Função esquerda, função direita. Vamos considerar assim. Então, eu quero que você mostre que vai existir um ponto aqui, olha, entre 0 e h, um ponto x entre 0 e h, tal que esse segmento vai ser igual a esse aqui. É claro que visualmente a gente sabe que isso vai acontecer, né? Vai ter um ponto mais ou menos por aqui assim, ó, onde está o mouse, que esse pedaço daqui para cá vai ser igual a esse pedaço daqui para cá, olha, que a esquerda vai ser igual à direita. Confere? Mas eu quero que você mostre que de fato isso vai acontecer, entendeu? Como é que a gente faz isso? Bora pensar. Deixa eu primeiro fazer o desenho. Alguém tem alguma ideia para fazer essa?
Vocês estão rindo, é? Tô falando sério, uai. Não é pra rir, não. Zero H. Aqui é a base maior do trapézio. Aqui é a base menor do trapézio. Tudo bem? Eu quero mostrar, então quando você toma um valor x aqui, olha, qualquer, um x qualquer entre 0 e h, toma um x qualquer aqui, esse. Aí você traça essa retinha aqui, olha. Aí você vai ter esse segmento à esquerda da diagonal e esse segmento aqui, olha. Vou desenhar de amarelo. E esse segmento aqui, à direita da diagonal. Certo? Isso vai valer para qualquer valor, qualquer ponto que eu escolher entre 0 e h. Por exemplo, se eu tomo um ponto aqui, aqui também, olha, eu vou ter esse segmento que vai ser à esquerda da diagonal e esse aqui que vai ser à direita da diagonal. Concorda? Aí eu quero que você me mostre, que você prove, demonstre que vai existir um cara entre 0 e h, por exemplo, bem por aqui assim, olha, vai ter um C aqui, sei lá, tal que esse segmento vai ser igual a este segmento. Tudo bem? É isso que eu quero que você mostre. Que vai ter um carinha aqui entre 0 e h, tal que esse segmento vai ser igual a este segmento. Como que a gente faz isso? Aí essa eu posso fazer assim, olha. Primeira coisa, bora observar, ele colocou e de x e d de x. Isso aqui são como se fosse uma função. A função que vai medir o segmento à direita dessa diagonal aqui e o segmento à esquerda dessa diagonal e o segmento à direita dessa diagonal. Tudo bem? Então, e de x, note que, preste atenção, primeiro de tudo, note que as funções e de x e d de x, elas são contínuas. Né? Porque para todo ponto entre 0 e h, eu vou ter um correspondente aqui de e de x e um correspondente de d de x. Tá? Então, essas funções são contínuas. Qualquer ponto que você tomar aqui vai ter um correspondente, desde 0 até o h. Agora, observe o seguinte, olha, também perceba bem, também perceba que, olha o que eu vou fazer, eu não quero mostrar que tem um cara entre 0 e h, então me diz, quanto que vale o e de 0? Aqui nesse ponto 0, quanto vale o segmento à esquerda da diagonal? 0, não tem segmento nenhum aqui à esquerda, concorda? Então o e de 0 é quanto? É 0. Agora, quanto que é o e de h? Quando eu estou bem aqui, olha, no ponto h, quanto que vale o segmento à esquerda da diagonal? Bzinho, comprimento da diagonal. Desculpa, comprimento da base menor. Concorda? Então, o e de 0 é 0 e o e de h é bzinho. Tudo bem até aí? Vou fazer a mesma coisa para d, olha, para a função d. Quanto que vale o d de 0, ou seja, o segmento à direita da diagonal, quando eu estou aqui nesse ponto 0? Bzão, a base maior, é tudo isso aqui. Confere? Isso aqui é bzão, olha. E quanto que vale o segmento à direita da diagonal, quando eu estou aqui no h? À direita da diagonal, quanto tem? Não tem nada, então é 0. Confere? Então é 0, olha. Alguma dúvida até aí? Aí olha o que eu vou fazer, ó.
Olha o que eu vou fazer, ó. Agora, seja a função, eu vou considerar uma outra função agora, a função f de x, que vai ser a diferença entre as funções esquerda e direita. Vou tomar uma função sendo a diferença delas, tá? Observe o seguinte, olha, note que f é contínua. Concorda que f é contínua? É contínua por quê? Porque a e e a d são contínuas. Diferença de contínua é contínua, como a gente já tinha falado, né? É contínua, pois e de x e d de x são contínuas. Então, se duas funções são contínuas, a diferença entre elas também é contínua. Então, tem a função f que é contínua. Também perceba o seguinte, olha. Quanto que é o f de 0? A função f não é a diferença entre elas? Então, a f de 0 é o e de 0 menos o d de 0, concorda? Quanto que é o e de 0? 0. Quanto que é o d de 0? B. Quanto que é 0 menos b? Menos b. Isso aqui é um valor negativo, né? Porque b é o comprimento da base maior, então isso é negativo, tá? Por outro lado, quanto que é o f de h? O f de h vai ser o e de h menos o d de h, concorda? F de h, e de h menos d de h. Só que e de h é bzinho, menos, e o d de h é 0. Quanto que é b menos 0? Bzinho. Isso aqui é um comprimento, então isso aqui é positivo. Tá? Então, olha, eu encontrei nessa função f um intervalo de 0 a h, tal que a imagem de um é negativa e a imagem do outro é positiva. E essa função é contínua. O que eu posso concluir? Assim, pelo TVI, lembra do TVI? Existe um certo carinha C entre 0 e H, tal que o f desse C é igual a 0. A imagem dele é 0, porque eu saio de um valor negativo e chego num valor positivo. Então vai ter um cara aí nesse meio que a imagem vai ser 0. Só que o que é o f de C? Portanto, o que é o f de C? O f de C não é o e de C menos o d de C? O f de C é o e de C menos o d de C. E isso é igual a 0, como a gente acabou de ver. E aí, se eu pego esse d de C e jogo para lá, olha, eu vou obter que o e de C vai ser igual ao d de C. Acabou. Acabei de mostrar, olha, pelo TVI, que existe esse ponto aqui nesse intervalo, tal que esses dois comprimentos nesse ponto C são iguais. Ok? Então, isso é uma aplicação do teorema do valor intermediário, entendeu? Uma aplicação do TVI. Tem uma outra aplicação clássica, resolvi trazer essa porque essa não é tão conhecida, mas tem uma outra aplicação clássica, que é o problema do monge, que é muito conhecida também, que o monge sai, sei lá, 0 hora, sai, sei lá, 0 hora da base da montanha e 17 horas ele chega no topo da montanha, entendeu? Percorre um caminho sem parar e tal. E aí, no outro dia, ele sai de lá 0 hora e chega a 17 horas na margem da montanha, entendeu? Na base da montanha. Aí ele quer mostrar, a questão pede para mostrar que existe um ponto nesse trajeto, tal que ele vai passar por esse ponto exatamente ao mesmo horário, tanto na subida quanto na descida. É uma aplicação do TVI também. Não colocaram essa na lista de exercício não, né? Colocaram essa? Fizeram ela? Pois é, entendeu? Não? Fizeram essa, tá? Então, tá aqui, olha, uma outra aplicação. Quase eu trazia essa, não tinha olhado a lista de exercícios, quase eu trazia.
Mas está aqui, olha, uma outra aplicação do TVI, ok? Gente, vou dar esses 5 minutos para vocês, tá? De lambuja. Desejo uma boa prova para vocês. Não esqueçam do documento de identificação com foto, tá? Tragam. Estudem daqui para sexta, mas descansem também, tá? Tchau, gente. Até a próxima.